O futebol é feito de viradas, golaços e títulos, mas também é feito de decisões que mudam tudo em segundos. E poucas coisas mexem tanto com o torcedor quanto uma transferência inesperada, aquela que ninguém imaginava, que pega todo mundo de surpresa, que quebra promessas, contratos e corações. Tem jogador que sai do clube onde é ídolo, tem craque que troca pelo time rival, tem estrela que some para um destino improvável ou que muda completamente o rumo da própria carreira com uma assinatura. E nesse vídeo a gente vai lembrar as 10 transferências mais chocantes da história do futebol. Negociações que abalaram a torcida, explodiram a imprensa e marcaram época. Porque no futebol, um dia você é herói e no outro tá vestindo a camisa do rival. Luís Figo. Antes de 2000, Luís Figo era simplesmente o ídolo máximo do Barcelona. Capitão, camisa 7, dono do time. A bola passava pelos pés dele e a torcida o tratava como símbolo do clube. Ele até chegou a zombar do Real Madrid uma vez. E foi exatamente por isso que a sua saída foi uma bomba atômica em La Liga. No meio daquele cenário, surgiu Florentino Pérez, então candidato à presidência do Real Madrid. Sem chances reais de vencer, ele lançou uma promessa ousada. Eu sou presidente do Real Madrid, Luís Figo será jogador do Real Madrid. Todo mundo achou que era blefe, até o próprio Figo, que teria assinado um pré-contrato como garantia, acreditando que Pérez não venceria. Mas Florentino venceu e cobrou a promessa. A multa rescisória era impagável na época, 60 milhões de euros, mas Pérez pagou. Figo foi forçado a cumprir o acordo, e a transferência mais polêmica da história aconteceu. A torcida do Barcelona entrou em colapso. Jogaram cabeça de porco em campo quando ele voltou ao Camp Nou, vaias ensurdecedoras e um ódio que dura até hoje. Botella, bocadillos. Le está diciendo bien a Cantalejo que se vaya el córner. Ha ido la policía a esa zona. Pues todavía que hay algún objeto, ahora ya menos. Felipe Coutinho. Fique aqui e eles vão construir uma estátua para você. Saia e você será apenas mais um jogador no Barcelona. A frase é de Jürgen Klopp, dita diretamente a Felipe Coutinho em 2017, e hoje parece uma profecia. Naquele momento, Coutinho era o principal nome do Liverpool, camisa 10, ídolo da torcida e dono das jogadas mágicas. Estava no auge técnico e começava a atrair os olhares do mundo inteiro. O Barcelona, recém-abandonado pelo Neymar, via em Coutinho um substituto ideal, e o assédio foi pesado. 3 ofertas recusadas, milhões na mesa, pressão pública. Até que em janeiro de 2018, o Liverpool aceitou 160 milhões de euros. Era a terceira transferência mais cara da história. Parecia o passo certo, mas foi o começo do fim. No Barcelona, Coutinho nunca se encaixou. Oscilou, foi vaiado, sofreu com lesões, perdeu espaço e acabou emprestado ao Bayern de Munique. Ironia do destino, ele marcou 2 gols contra o próprio Barça em 8-2 histórico, com a camisa do clube que o pegou por empréstimo. Enquanto isso, o Liverpool de Klopp, sem Coutinho, encaixou com Salah, Mané e Firmino. Foi finalista da Champions em 2018 e campeão europeu e inglês nos anos seguintes, além de vencer a Champions em 2019. Essa transferência foi chocante não só pelo valor, mas pelo que ela representou. Um jogador deixando um clube onde era rei para virar figurante no lugar errado. E a frase de Klopp virou tatuagem na memória de todos que assistiram aquilo acontecer. Carlos Tevez. Carlitos Tevez nunca foi um jogador qualquer. Raçudo, intenso, decisivo. Em pouco tempo, virou um dos nomes mais queridos da torcida do Manchester United. Fez parte do time campeão da Champions League em 2008, jogando ao lado de Cristiano Ronaldo e Wayne Rooney. Era a cara da entrega de Alex Ferguson, mas nos bastidores a situação era mais complicada do que parecia. Tevez estava no clube por empréstimo, e quando chegou a hora de comprar seus direitos de forma definitiva, o United hesitou, negociou demais, demorou demais. E então, o improvável aconteceu. O Manchester City entrou em cena. Disposto a investir pesado, o novo projeto bilionário ofereceu tudo: dinheiro, status e protagonismo. Em 2009, Tevez trocou o Old Trafford pelo Etihad e a cidade entrou em colapso. O City não só anunciou a contratação com festa, como colocou um outdoor gigante em Manchester com a frase "Welcome to Manchester", com a imagem de Tevez sorrindo. Era uma provocação direta, o tipo de transferência que transforma a rivalidade em guerra. Tevez virou ídolo no City, foi campeão, marcou gols em clássico, mas para os torcedores do United, virou o rosto da traição moderna. Oscar. Em 2017, Oscar tinha tudo para continuar em alta no futebol europeu. Era titular do Chelsea, com passagens consolidadas pela seleção brasileira, presença em Copa do Mundo e apenas 25 anos de idade. Técnico, criativo, respeitado pela torcida. Parecia pronto para alcançar outro patamar, talvez até dar o salto para um clube ainda maior.
Mas então o inesperado aconteceu. O Xangai da China apareceu com uma proposta surreal: 60 milhões de euros ao Chelsea e um salário de quase 100 milhões de reais por ano para o Oscar. Sim, isso aí mesmo, era um valor que nem os gigantes da Europa ofereciam, e o Oscar topou. Preferiu dinheiro do que uma carreira futebolística em busca de títulos e história em algum time europeu. A escolha chocou o mundo do futebol, não por ser uma ida para outro clube, mas porque ele abriu mão da elite competitiva muito cedo. Aos 25 anos, foi parar no campeonato sem visibilidade, sem pressão, sem peso. Virou símbolo da nova era do futebol chinês, movido a cifras astronômicas. Enquanto isso, sua carreira na seleção brasileira foi praticamente encerrada ali. Nunca mais voltou a ser convocado com regularidade e sumiu dos holofotes. Foi uma transferência chocante porque ninguém esperava que um jogador em ascensão escolhesse sair do jogo tão cedo. Oscar virou milionário, mas o futebol virou ausência. Lionel Messi. O futebol é feito de gols, títulos e rivalidades, mas também é feito de identidades, e nenhuma imagem era tão ligada a um clube quanto o Messi ao Barcelona. Foram mais de 20 anos no clube, desde La Masia até o topo do mundo. Messi não era só um jogador do Barça, ele era o Barcelona. Até que uma grande crise chegou nos bastidores dos clubes. As péssimas contratações e a falta de títulos de grande expressão deixaram o time mal das pernas. Messi estava em fim de contrato e a renovação estava difícil. Messi queria ficar, a diretoria queria que ele ficasse. A torcida nem se fale, mas aí a realidade financeira bateu a porta. Afundada em dívidas com o fair play financeiro da La Liga apertado, o Barcelona simplesmente não tinha como registrar um novo contrato. Não era uma escolha, era um adeus obrigatório. A coletiva de despedida foi uma das cenas mais tristes da história recente do esporte. Messi chorando, sem acreditar que estava deixando o clube da vida dele. E dias depois, a confirmação. Lionel Messi é o novo jogador do Paris Saint-Germain. Foi chocante porque ninguém estava preparado para isso. Nem ele, nem o Barça, nem o futebol. E por mais gols que tenha feito no PSG, nada jamais soou natural. A camisa 30, o Parque dos Príncipes, o trio com Neymar e Mbappé, tudo parecia estranho, porque Messi sair do Barcelona era como arrancar um pedaço da história do futebol. Cristiano Ronaldo. Em 2018, Cristiano Ronaldo era simplesmente o maior jogador da história do Real Madrid. Já tinha ultrapassado todos os artilheiros, vencendo 4 Champions League pelo clube, 3 delas em sequência, e era símbolo máximo da era vitoriosa dos merengues. Poucos meses antes, ele havia erguido mais uma taça da Liga dos Campeões, marcando gols decisivos, incluindo aquele de bicicleta contra a Juventus, na própria Champions, aplaudido pela torcida adversária. Lucas Vázquez pro gol! Cristiano de bicicleta, minha nossa! Receba os aplausos do torcedor rival! E foi justamente ali que algo mudou. Cristiano começou a dar sinais de insatisfação, sentia que não era valorizado como merecia pela diretoria, especialmente por Florentino Pérez. Não teve aumento que esperava, não recebeu o mesmo respaldo que outros ídolos da história do clube, e a relação foi esfriando. Depois da final da Champions de 2018, ainda em campo, ele soltou a bomba. Agora é desfrutar este momento, nos próximos dias sim, darei uma resposta aos aficionados, que esses sim estão sempre de meu lado, e foi muito bonito estar no Real Madrid. Próximos dias eu hablo, vale? Pouco depois, veio o anúncio oficial. Cristiano Ronaldo era jogador da Juventus. A Juve pagou cerca de 100 milhões de euros e levou o melhor jogador do mundo naquele momento. Algo que quase ninguém viu chegando. Foi uma saída sem coletiva, sem despedida no estádio, sem volta olímpica. Cristiano simplesmente saiu, no auge. A transferência foi chocante não só pelo peso do nome, mas pela forma. Fria, silenciosa, sem reverência que a história dele merecia. E para muitos, apesar dos títulos, o Real Madrid nunca mais foi o mesmo depois da saída dele. Nem ele. Cesc Fábregas. Cesc Fábregas chegou ao Arsenal ainda adolescente, direto da base do Barcelona. Arsène Wenger enxergou nele algo especial, e não demorou para colocá-lo como protagonista de um dos elencos mais jovens e promissores do futebol europeu. Com a braçadeira no braço e a camisa 4 nas costas, Fábregas virou símbolo de um Arsenal técnico, ousado e competitivo, dono do meio de campo, cérebro do time. Mas no fundo, todos sabiam, o coração dele ainda era azul e grená. E durante anos, o Barcelona tentou seduzi-lo de volta. Primeiro com charme, depois com pressão pública, até que em 2011, a insistência deu resultado. Cesc Fábregas deixou o Arsenal para retornar ao clube onde foi formado. A transferência custou cerca de 35 milhões de euros, mas o preço emocional foi bem mais alto. A torcida do Arsenal ficou devastada. Era mais do que perder um craque, era ver o projeto ruir. Era ver o capitão sair para jogar um time que já era campeão de tudo, enquanto o Arsenal ainda buscava voltar a vencer. No Barça, Fábregas viveu bons momentos, mas nunca foi protagonista absoluto. No Arsenal, ficou um vazio. Essa transferência foi chocante porque não foi uma simples mudança de clube, foi a volta para casa que desmoronou o time que o acolheu, que o revelou para o mundo e que acreditava que ele nunca partiria. Robin Van Persie. Poucas transferências machucaram tanto uma torcida quanto essa.
Robin Van Persie chegou ao Arsenal em 2004 e cresceu dentro do clube. Com o tempo, virou artilheiro, virou ídolo, virou capitão. Era o símbolo da esperança de uma geração que via grandes jogadores indo embora ano após ano. Henry, Fábricas, Nazi, mas Van Persie ficou, e por isso era diferente. Até que em 2012, com apenas um ano de contrato restante, ele tomou a decisão que ninguém imaginava. Rejeitou a renovação e acertou com o Manchester United. Sim, o maior rival direto do Arsenal nos tempos de Arsène Wenger. Foi um golpe duro. O líder da equipe saía não apenas do clube, mas ia para um adversário direto pelo título. E pior, no United, Van Persie deu o troco imediato. Marcou gols decisivos, foi o artilheiro da Premier League com 26 gols e foi o grande nome da campanha do título inglês de 2012-2013, o último da era Alex Ferguson. O Arsenal assistiu aquilo tudo em silêncio. O ídolo tinha se tornado o algoz. E essa transferência foi chocante porque não foi só uma traição, foi uma virada de chave na briga direta entre dois gigantes da Inglaterra. Van Persie não foi só embora, ele saiu, brilhou e machucou. Neymar, 222 milhões de euros. Essa foi a cifra que o mundo demorou para acreditar. Quando o PSG anunciou que havia pago a multa rescisória de Neymar, o futebol simplesmente mudou de patamar. Neymar vinha de uma temporada mágica no Barcelona. Era parte do trio histórico MSN, ao lado de Messi e Suárez. Tinha vencido a Champions League, feito gol em final, virado o ídolo da torcida, e parecia destinado a herdar o trono de Messi. Mas a verdade é que ele não queria herdar, queria construir o próprio. A proposta do PSG era clara. Salário astronômico, status de protagonista, um projeto ambicioso. A oportunidade de sair da sombra de Messi e se tornar o rosto de um novo gigante europeu. E ele aceitou. A transferência foi chocante por vários motivos, não só pelo valor absurdo, que quebrou o mercado e inflacionou todas as janelas seguintes, mas pela repercussão, pelas consequências e pelo drama que deu depois. O Barcelona não se recuperou de imediato. A torcida se sentiu traída. O projeto do PSG ganhou força, mas não rendeu o que prometia. E Neymar, mesmo com bons números e momentos marcantes, nunca atingiu em Paris o status que buscava. Lesões, polêmicas, críticas, pressão, aquela transferência que parecia o começo de um reinado, virou o maior "e se" da carreira dele. Foi a negociação mais cara da história, e também uma das mais controversas, mais discutidas e também mais impactantes de todos os tempos. Romário. Em 1994, Romário era o dono do futebol mundial. Tinha acabado de ser eleito o melhor do mundo pela FIFA, campeão da Copa do Mundo, artilheiro da seleção e ídolo absoluto do Barcelona. Estava no topo, mas quem conhece Romário sabe que ele nunca foi previsível. No início de 1995, o mundo do futebol parou com a notícia. Romário estava deixando o Barcelona para ir jogar no Flamengo. Sim, no auge da carreira, ele trocou a Europa pelo futebol brasileiro. Foi um movimento completamente fora do padrão. Ninguém fazia isso na época. O Brasil não tinha estrutura, não tinha os maiores salários e não oferecia a visibilidade do futebol europeu. Mas Romário não ligava para isso. Ele queria voltar para o Rio, jogar em casa, ser feliz. O anúncio lotou o Maracanã, movimentou o mercado e colocou o Flamengo no centro das atenções do futebol mundial. O clube montou um time milionário, trouxe Edmundo, Sávio, depois Bebeto. A mídia tratou como o ataque dos sonhos. E mesmo sem conquistar tudo que se esperava em campo, a transferência de Romário foi um marco, porque mostrou que a estrela maior podia voltar para casa no auge, sem precisar esperar o fim da carreira, sem medo do julgamento. Romário fez o caminho inverso e fez história por onde passou. Ficou ali atrás, deu condições para os dois jogadores do Flamengo. De novo o Flamengo chega com perigo, condição boa para Romário. Vai para cima da marcação, grande drible. Que golaço! Golaço! Lindo gol com a marca do talento de Romário. Algumas transferências fazem barulho, outras fazem história. Esses nomes não trocaram só de camisa, eles mudaram clubes, carreiras e o próprio futebol, porque no fim das contas não é só sobre sair de um time, é sobre abalar o mundo com uma simples assinatura. Eu sou o Gustavo Marques, eu fui por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.